Boa noite, este é o programa Nossa Luta, edição de 24 de janeiro de 2012. Eu sou Elton Lima e vamos hoje, antes de apresentarmos o nosso quadro A Voz do Povo, vamos comentar um pouco do que vai ser dito. É histórico na nossa cidade o carnaval popular, o dito carnaval popular. De uns tempos para cá, o carnaval ele vem sendo segregado, né? Ele foi colocado lá naquele fundão lá da aviação férrea. Esse último período agora houve uma discussão muito profunda no sentido de mudar o local, houve interferência do Ministério Público, houve nota da Polícia Rodoviária Federal e tal, para que não ocorresse lá quase fora da cidade. O que ocorre, né, na realidade com relação ao Carnaval de Pelotas? Ele vem há vários anos sofrendo interferência, principalmente pelos empresários da cidade, que não descansaram enquanto não retiraram ele do centro. Bueno, o que está acontecendo na nossa cidade? Não existe mais esse carnaval de rua. Se nós nos deslocarmos daqui, por exemplo, né, a grande mídia passa para nós o Carnaval do Rio de Janeiro como sambódromo. Mas se deslocar para lá no período de carnaval, vocês vão ver que no Rio de Janeiro o grande carnaval acontece na rua. São os blocos que estão na rua se mexendo, andando de um lado para o outro, a população participando. E lá no sambódromo é a questão mais profissional, né? A coisa mais pro estrangeiro que vem, pro turista e tal, e pro povo brasileiro que se desloca em excursões para lá também. Mas o carnaval popular no Rio de Janeiro é aquele que tem na rua. E aí nós vamos para Salvador, onde a mídia mostra também várias vezes os blocos, os trios elétricos. Mas se a gente for no interior da cidade, vocês vão ver que o carnaval também é um carnaval popular. E assim vai por várias e várias cidades. Aqui na nossa região, por exemplo, o carnaval de Arroio Grande é um carnaval popular, né, como era o de Pelotas. Mas na nossa cidade, o poder público, à mercê do serviço dos empresários, vem segregando o carnaval. E aí a imprensa vem rotulando também, né? Pode ver que toda vez que tem o carnaval se desloca um grande contingente de policial, pois vai haver violência, isso e aquilo. Então isso já fica incutido na mente da população. Quando na verdade o carnaval para nós é uma forma de expressão do povo, né? Uma forma onde o povo pode dizer, falar, cantar, gritar, expressar a sua alegria, ou às vezes expressar também as suas mazelas, né? Nós do movimento social temos a pretensão de criarmos novamente o bloco de rua. Estamos trabalhando, ainda é embrionário, temos a certeza que nós vamos construir. Sabemos que vamos ter problemas com os empresários, pois eles não querem movimento no centro da cidade. Mas nós queremos, achamos que a expressão popular ela tem que ser feita onde o povo tem acesso. E o povo tem acesso ao centro da cidade. Vamos entrevistar agora no quadro A Voz do Povo o professor Jorge Martins. Ele também segue falando nesse assunto que nós estávamos, vai dar a sua opinião e vai falar um pouco da história do carnaval. Boa noite aos ouvintes do programa Nossa Luta. Eu sou Jorge Luiz, professor de História, morador do bairro Obelisco. Venho dar minha opinião aqui nesse programa, né, a respeito da questão aí do Carnaval como uma festa popular, né, em Pelotas, aí, de uma tradição. Né. Aliás, Pelotas vem fazendo esse ano 200 anos, né, da sua fundação. E acho importante dizer que 200 anos também é a única cidade, ou a segunda cidade do estado, onde a quantidade de afrodescendentes, né, é bem grande, né? Ou seja, uma grande quantidade de afrodescendentes na cidade. E o carnaval foi, ao longo do tempo, né, uma expressão popular, sobretudo dessas comunidades afrodescendentes. Não só deles, mas deles também, né? E hoje o carnaval vem sendo tratado, na minha visão, né, nesse momento, pelo poder público como uma subcultura, ou seja, não tem aquele respeito, aquele tratamento que deveria ter, né, como uma festa popular. Acho que fica muito deixa muito a desejar, né, no aspecto de respeito à cultura,
diz respeito a uma tradição, né? E se tem hoje em Pelotas uma grande discussão, né? Na verdade, o que se faz com o carnaval, né? Ou seja, se tirou da Rua 15 por uma questão de uma grande contingente de pessoas que já não dava mais conta, e aí ficou, né? Passou pela Floriano, passou pela Bento e hoje está localizado no próximo ao leito da aviação ferroviária no Guanabara. Mas eu vejo que, na minha opinião, nesse momento, né, enquanto historiador, que a questão ainda não é exatamente o local que está em discussão. Acho que o local é importante, acho que o poder público tinha que ter um local definido para o carnaval, né? Não só para o carnaval, mas como se fosse uma expressão cultural de Pelotas. Eu acho que não se tem em Pelotas também um local onde as comunidades da periferia possam expressar a sua cultura. Esse local deveria servir também para as atividades do carnaval. Acho que isso é uma dificuldade que se encontra aí, né? Deveríamos tratar melhor essa questão. Mas vejam outros problemas ainda colocados nesse aspecto, ou seja, a questão histórica do carnaval pelotense, ela vinha sendo de desfiles populares, blocos burlescos, enfim, com uma intensidade muito grande, né? Uma intensidade muito grande. Na verdade, quando esse carnaval ele tenta sair, né? Ele tenta sair dessa característica popular e tenta ir buscar no Rio de Janeiro, né, com os temas enredos, com as questões dos sambas, enfim, tenta buscar trazer isso para Pelotas, aí eu acho que tem uma grande dificuldade de estrutura para conseguir organizar isso, né, porque Pelotas é uma cidade que tem dificuldade econômica, as comunidades têm dificuldades, né, e não conseguem, portanto, colocar em prática aquilo que está colocado no Rio de Janeiro. Tentam fazer uma cópia, na verdade, né, porque quando tu tenta desenvolver um tema enredo, tu tem que desenvolver um tema enredo com o mínimo de 2.000 pessoas, 2.800 pessoas, não com 600, 700 pessoas, como tem se feito em Pelotas, né? E isso a gente fala porque a gente é historiador, enfim, a gente tem noção de enredo, a gente tem noção do que significa, né? Tu expressar na avenida uma proposta de carnaval, pelo menos de teatro, uma história, contar uma história, né? Isso acho que é uma dificuldade assim que tem tido em Pelotas, né? Portanto, acho que precisa ter uma reorganização, né, das comunidades, o poder público tem que ver isso de uma outra forma, né? E acho que existe uma grande questão para mim, que é a questão também que existem reféns em Pelotas, ou seja, o poder público é refém das comunidades, as comunidades são refém do poder público, porque ficam esperando do poder público dê uma verba para as escolas se organizarem, as comunidades. Isso pode até o poder público disponibilizar, mas acho que as comunidades deveriam, né, ao longo do ano, ter uma estrutura mais organizada para poder ter esse recurso financeiro, né, para poder estabelecer isso, né, e tentar trazer a comunidade para os desfiles do carnaval, né, propriamente dito, né. Eu vejo que essa é a grande questão assim, que envolve a questão cultural do carnaval em Pelotas, né. Acho que tem que repensar, e repensar isso significa dar uma autonomia também para as comunidades, né, para elas poderem pensar e dizerem o que querem fazer disso, né. Porque eu acho que, na minha forma de ver, o poder público intervém de uma forma muito política, né? Se utiliza dessas questões para dizer que está organizando. Não precisa organizar, as pessoas conseguem organizar. Nós somos sujeitos históricos que conseguimos organizar, né? Basta que a gente tenha a oportunidade de que não tenha interferência do poder público nesse sentido. Esse é o aspecto assim, que eu vejo, né? Acho que o Carnaval em Pelotas tem hoje algumas expressões muito interessantes. Tem, por exemplo, a banda Empolgação, onde abre o Carnaval Pelotense, né? Que é uma banda hoje que tem 2.800 pessoas, enfim. Tem mantido a tradição onde eu participo do desfile, não sou da direção, mas participo do desfile, né? Tem outros lugares importantes, assim, né? Como a roda de samba que se tem aí na cidade, né? Então acho que tem essa questão, né? Para mim, falta exatamente definirmos o que nós queremos do Carnaval de Pelotas, né? O que é isso? Ou é seguir o Carnaval Carioca ou é voltar às nossas origens, né? Isso para mim que precisamos ter mais, sentar e conversar isso, né? Sentar e conversar isso. Acho que isso tem que ser feito pelas comunidades, né? Acho que o nome entidade não é muito o que me agrada, porque entidade representa uma outra coisa, né? Para mim, comunidade seria o termo certo disso. Eu acho que é isso, assim, só para tentar contribuir um pouco com o programa, com os companheiros da nossa luta aí, é um pouco da expressão, assim, que eu tenho pensado dessa questão. Faça como o professor Jorge Martins, lá do bairro Obelisco, no Areal. Entre em contato com a nossa produção e fale dos problemas, ou fale das questões do seu bairro. O e-mail do nosso programa é nossaluta1@gmail.com. Confira agora uma matéria da TV CUT que fala sobre a lei que foi sancionada pela presidente Dilma, onde ela adenda à consolidação das leis de trabalhos a seguinte lei:
Aquele trabalhador que receber ligação do seu patrão, receber e-mail, receber mensagens com temas de trabalho, ele vai poder cobrar também como hora extra. Uma matéria interessante que a TV CUT traz para nós nos informarmos um pouco mais. Receber e trocar mensagens por celular ou computador fora do local e do horário de trabalho já pode ser considerado hora extra. Uma lei sancionada no dia 15 de dezembro pela presidente Dilma Rousseff alterou o artigo 6º da CLT, como explica Miguel Pereira, secretário de organização da Contraf. Bom, essa lei, primeiro que ela é muito importante, né? Ela é uma atualização do artigo 6º da CLT. O artigo 6º da CLT é de 1943. E o corpo do texto desse artigo dizia o seguinte: equipara-se o trabalho no lar, no doméstico, no ambiente doméstico, ao ambiente da empresa, do escritório, sem tratamento diferenciado. Quer dizer, se equiparava, tanto feito em casa como no ambiente de trabalho, se equiparava desde que tivesse comprovada a relação de emprego para os pagamentos da hora extra, do trabalho, da jornada convencional. Bom, qual é a alteração fundamental que foi feita? Foi introduzido duas questões importantes. Primeiro, que junto da questão do trabalho doméstico, foi ampliado para a questão do trabalho à distância. Qualquer que seja o trabalho prestado à distância do estabelecimento convencional, da indústria, do banco, da empresa, também é considerado como trabalho convencional e preservada a relação de emprego. Segunda questão fundamental que foi introduzida. Qualquer mecanismo de telemática, seja um e-mail, seja um fax, seja um torpedo, seja o uso do celular, qualquer elemento que um empregador ou um agente do empregador se utilize para determinada tarefa, demanda, para o trabalhador fora do ambiente de trabalho, é considerada sobre-jornada, é considerada uma jornada de trabalho, extensão da jornada de trabalho. Então, é passível do pagamento de horas extras. E o que acontece hoje, por isso que eu falo que é uma atualização do artigo 6º, que à medida que o processo de trabalho veio sendo alterado pelas novas formas de utilização da informática, da telemática, é muito comum, cada vez mais comum, o debate da flexibilização da jornada de trabalho, do local, da transferência do local de trabalho, não só para o ambiente doméstico, mas como uma forma de extensão do ambiente de trabalho para outros locais e para outros dias da semana, inclusive, no nosso caso dos bancários, sábado e domingo, para cumprimento de metas, para ficar à disposição, por exemplo, o pessoal da área de TI, da tecnologia de informação, ficar à disposição dos bancos em casa, para qualquer eventualidade ser chamada via local de trabalho. Então, agora, esse artigo 6º está atualizado e essa sobrejornada tem que ser paga na forma de hora extra. Então, o trabalhador deve ficar bastante atento para guardar essas informações, registrar, imprimir, ter provas sobre essas condições, essas questões colocadas para ele, procurar o empregador para de imediato fazer constar do seu ponto, que sejam marcados esse trabalho, porque até então não tinha uma marcação, era considerado como, muitas vezes tratado como uma folga fria para ser compensado esse tipo de trabalho. Agora não. A partir da lei que entrou em vigor no dia 15 de dezembro de 2011, foi sancionada pela presidente Dilma no final do mês de dezembro, no meio do mês de dezembro, o trabalhador tem direito a ter essa condição anotada no seu ponto, na sua jornada normal, acrescida, para receber na forma de hora extra. Essa é a condição ideal. Caso o empregador não assim proceda, o que deve ser feito? Deve ser denunciado ao sindicato que essa condição de trabalho é realizada, o empregador não vem fazendo o pagamento das horas extras, para que tenha uma ação forte, né, do movimento sindical, do sindicato respectivo daquela categoria, daquela localidade, para que tenha isso venha a ser respeitado e, no limite, o trabalhador, ao longo do tempo, guardar essas evidências, guardar essas provas para um devido processo na Justiça do Trabalho para receber como trabalho extraordinário. Esta foi a matéria da TV CUT falando sobre a alteração da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Nossa próxima entrevista é com o Dr. Arilson Cardoso, médico do nosso sindicato, que vai nos falar sobre a CAT, Comunicação de Acidente no Trabalho. Boa noite, telespectadores do programa Nossa Luta. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui a respeito da famosa CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Muitos trabalhadores têm muitas